Paz do Senhor, povo de Deus, olha eu de novo, me chamo Danilo Melo e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Nossa Morada. A palavra de hoje se encontra lá em João, nosso amiguinho João, o discípulo a quem Jesus amava, capítulo 21, versículos 15 ao 17, que vai nos dizer o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus então: Cuide das minhas ovelhas. Essa história de Pedro, ela é muito bonita. Quanto mais você se aprofunda, mais você tem a tirar da história de Pedro, né? Esse evento aconteceu logo após Pedro ter negado Jesus, né? Que foi lá um pouco antes da crucificação, quando Jesus já tinha sido preso, com o qual Jesus tinha dito: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí Pedro disse: não, ainda que seja necessário morrer contigo, eu morrerei. E é uma fraqueza de Pedro muito interessante, porque Pedro ele nos demonstra aí que nós não podemos prometer aquilo que nós não podemos cumprir. Pedro também ele nos mostra que nós não nos conhecemos tão profundamente. Ele afirmou em alto e bom tom: ainda que seja necessário morrer contigo, eu morrerei. Mesmo depois de Jesus, o Todo-Poderoso, ter dito: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro mesmo assim quis mostrar para os outros que ele era capaz, quis mostrar para os outros que ele era bater no peito e mostrar que ele amava Cristo. Mas será que Pedro não amava Cristo? Claro que amava. Só que Pedro era fraco e queria demonstrar uma fortaleza que ele não tinha. E aí, depois de ter negado Jesus, a Bíblia vem falar que Pedro lhe chorou amargamente. Mas graças ao nosso bom Deus, que diferente de Judas, Pedro com certeza pediu perdão. E aí nós vemos todo o processo de Jesus: crucificação, morte, 3 dias, ressuscitou. E aí, nos últimos dias, quando Jesus ficou 40 dias na terra, nos últimos dias, antes de ser assunto aos céus, ele conversa com Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E eu estudando esse texto e também vendo algumas pregações, né, que a irmã Camila Barros, ela vem dizer que Jesus ali naquele processo estava perdoando a Pedro. Eu fico muito interessado e fico muito alegre com o quanto a Bíblia mostra que Deus ele não errou quando te escolheu e Deus ele não errou quando nos escolheu. Deus ele não errou quando me escolheu, Deus ele não errou quando escolheu a você que está aí. Por quê? Porque Pedro era o homem mais defeituoso, posso botar entre aspas, ou afirmar com toda clareza que Pedro, nos evangelhos, era o homem, ou o homem mais dificultoso da Bíblia. Pedro foi aquele a quem Jesus repreendeu: apartai-vos de mim, Satanás. Pedro foi aquele quem começou uma discussão depois da ceia.
Pedro foi aquele que cortou a espada do soldado. Pedro foi aquele a quem negou Jesus. Pedro foi aquele cara chato. Foi aquele que bateu no peito e disse: Senhor, eu vou até aí. Se o Senhor me mandar, eu vou até aí. Mas também foi o mesmo que olhou para as adversidades. Pedro era difícil. Pedro era terrível. Mas foi aquele a quem Jesus olhou e disse: Você, é você. Eu te chamarei pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Por quê? Porque ele chama os improváveis para mostrar para os prováveis que ele é Deus. Se observe, teria, claro que tinha, naquele lugar, no meio dos 12, alguém que poderia ter mais capacidade, que poderia ter mais mentalidade, que poderia ter mais frutos, paciência, longanimidade, benignidade, amor, domínio próprio, do que Pedro. Mas nós vemos Jesus chamando Pedro. E isso me deixa muito emocionado, porque às vezes a gente está ali com medo do que vai acontecer, às vezes a gente entra na igreja e diz: Senhor, o Senhor botou algo grande em minha mão. Vejo o profeta dizendo que o Senhor confiou algo grande em minha mão, mas tem pessoas aqui que têm a capacidade de segurar mais forte do que eu e de administrar muito melhor do que eu as coisas que o Senhor está me dando. Mas aí a gente vê que Pedro, ele não tinha toda essa capacidade que Jesus disse para ele que tinha. Olha, Pedro, você é pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Pera aí, o cara totalmente descontrolado. Um cara que agia muito... que não tinha domínio próprio. Era um homem que, bateu na cabeça, fez. Observe, Jesus é preso e Pedro, espadada. Observe, Pedro falava qualquer coisa, o que queria. Terminou a ser: peraí, quem é que é o melhor daqui? Quem é que vai ser o melhor daqui? Vocês estão me entendendo? Pedro, ele sempre tomava frente, tomava partido para falar algumas coisas desnecessárias. E Jesus confiou nele uma coisa muito grande, que foi o ministério de Cristo após a sua ascensão, após ser assunto aos céus. Você quem vai dar início à minha igreja. Mas espera aí, para a atual posição de Pedro, quem olhasse ia dizer: como é que um cara totalmente descontrolado, como é que um cara totalmente sem domínio próprio vai conseguir, vai conseguir controlar uma igreja se ele não consegue controlar ele mesmo? Porque se você for observar, Pedro vai ser o alicerce da igreja. Tá, mas como é que eu posso botar uma casa num alicerce que eu vejo que fica sendo modificado aos tempos? Uma hora é forte, outra hora baixa, e fica tomando a frente de tudo e sendo aleatório. Vocês estão me entendendo? Faço o alicerce. Uma hora o alicerce tá, outra hora o alicerce tá. Não tem como. Eu sei que uma hora ou outra a minha casa vai cair. Por quê? Porque o alicerce não está firme. E Pedro se encontrava nessa situação. Eu gosto de dizer que Pedro passou 3 anos com Jesus, mas ele só aprendeu depois que ele viu que ele não podia estar tomando a frente de tudo aquilo que ele estava tomando. Mas por que é que você está falando isso? Para deixar claro que Deus ele não errou quando Deus escolheu. Para deixar claro que Deus não erra no chamado. Para deixar claro que o que Deus te prometeu vai se cumprir, e ainda que necessário seja você deixar de beber leite para comer comida de gente grande, você terá. Ainda que seja necessário ele te quebrar todinho, te amassar todinho para te refazer, ele fará. Mas ele não vai deixar de cumprir. E ele não errou. Se ele te disse que você vai ser pastor, você vai ser pastor. Se ele te disse que você vai ser missionário, mas do teu lado tem um irmão que tem a capacidade de ser um missionário melhor do que você e maior do que você, ele ainda vai te fazer missionário. Porque quem te chamou foi ele. Quem te chamou foi Deus, e Deus nunca erra. Ah, Danilo, mas Deus disse que ia chamar irmão fulano, mas irmão fulano morreu antes de ser chamado. Pera, quem errou foi Deus? Quem errou foi Deus ou irmão fulano? Irmão fulano. Deus ele chamou, Deus ele prepara.
Deus ele fortalece, Deus ele ensina, Deus ele exorta. Mas quem decide se quer ser ensinado é você. Quem decidia se queria continuar com Cristo era Pedro. Mas Pedro seguiu forte. E aí nós vemos toda a mudança de Pedro. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? A consciência de Pedro bateu e Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pois apacente minhas ovelhas, porque independente do seu erro, independente do seu pecado, independente da sua queda, quem te chamou fui eu. E eu, quem irei fazer cumprir aquilo que eu te prometi. Então, às vezes, nós nos preocupamos com aquilo que a gente pratica, com o nosso pecado, com o nosso passado, às vezes até com o nosso presente, mas quem nos chamou foi Deus, não foi o pastor, não foi a pastora, não foi o missionário, não foi o diácono, foi Deus. E se Deus te chamou, se Deus me chamou, passe os céus e passe a terra, a sua palavra não há de passar. Por acaso Deus é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa? Então ele vai cumprir. Independentemente da sua situação, independentemente da sua geografia, às vezes você mora num povoado que não tem qualidade de vida e Deus diz que vai te dar uma ótima qualidade de vida e você fica se perguntando como. Às vezes você mora num lugar que é difícil acesso a emprego e Deus te diz que vai te dar um dos melhores empregos na tua empresa ou em alguma empresa que você nem está ainda e você fala impossível, mas Deus vai cumprir. Foi Ele que prometeu. Então, tome como exemplo de Pedro. Pedro nega Jesus, Pedro era impossível, mas Jesus confiou uma obra na mão de Pedro e Pedro executou. Porque mesmo Pedro sendo tão falho, Pedro era um homem que tinha peito para segurar as coisas que Deus botava na mão dele. E se cumpriu? Se cumpriu. Sobre ti edificarei a minha igreja. E Pedro deu início ao ministério. Como assim? Atos, capítulo 2. Pedro é o primeiro homem a converter 3.000 almas após a morte de Cristo. O ministério começou através de quem? De Pedro. Da pregação de Pedro no dia do Pentecostes. Se cumpriu. E se cumpriu mais e mais ao decorrer dos dias. Ao decorrer dos meses. Então, não pense que você é fraco, não pense que está tudo acabado, não pense que Deus não vai cumprir. Ele vai. Passe os céus, passe a terra, mas a palavra de Deus não há de passar na sua vida. Fiquem na paz, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus encha cada um de vocês, que a misericórdia de Deus esteja com cada um de vocês e creiam naquele que te chamou, porque Ele não errou quando te escolheu. E Ele nunca vai desistir do que te prometeu. Vai se cumprir, ainda mesmo que você esteja morrendo, vai se cumprir. Ainda mesmo que você esteja pensando em desistir, vai se cumprir. Não desista, insista, persista, confie na palavra de Deus. Quando você diz que não é capaz, quando você diz que não vai chegar, quando você diz que não consegue, você não está descreditando a você mesmo, você está descreditando aquele quem te chamou. Porque se Ele disse que você vai chegar, você vai chegar. E em nome de Jesus, comece agora a andar pela fé e comece agora a criar os hábitos que te levarão a chegar lá. Faça igual a Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava na cruz, para que se completasse a última profecia que havia, a última palavra que havia, Ele deu aquele empurrãozinho. Olha, eu estou com sede. Ele deu aquele empurrãozinho, então comece a dar empurrãozinhos para que teu propósito se cumpra. Porque vai se cumprir, em nome de Jesus. Fiquem na paz, compartilhe esse vídeo com seus amigos, grupo da igreja, grupo da família, para o seu pastor, para a sua pastora, com os seus amigos e que a cada dia essa palavra esteja assim te edificando, que a cada dia essa palavra esteja entrando no teu coração, esteja entrando na tua vida e que você dia após dia venha a ser cheio da presença de Deus, cheio das bênçãos de Deus na tua vida. Fiquem na paz e curtam, comentem e se inscrevam se vocês não forem inscritos. Que Deus abençoe vocês. Amanhã tem mais vídeo, como vocês já sabem, livro de Salmos, capítulo 6. Paz do Senhor.